Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 27 de junho. Vamos então aos destaques do dia. Justiça Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Preço dos remédios aumentou em maio. Vladimir Putin diz que evitou banho de sangue em rebelião de grupo mercenário. E ainda, aumenta o número de mortes por pressão alta no Brasil. E nós vamos mostrar como se prevenir. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral reinicia hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O processo por suposto abuso de poder político começou a ser apreciado na Corte Eleitoral na última quinta-feira. Esta é a segunda sessão de análise do caso. A Corte Eleitoral julga se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Segundo o Partido Democrático Trabalhista, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. O candidato a vice-presidente na chapa e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, também responde à ação. A sessão deve começar com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Antes de tratar do mérito, o relator deve lidar com questões preliminares, como a permanência da chamada minuta do golpe no processo. O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro. Sua permanência na ação é defendida pelo PDT. A ordem de manifestações dos ministros deve ser a seguinte: depois do relator, votam Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte. A última sessão, marcada para quinta-feira, está reservada pelo TSE, caso a Corte não conclua o julgamento ainda nesta terça. Na possibilidade de alguns dos ministros pedir vista, o julgamento pode ser adiado por até 30 dias. E a Polícia Federal encontrou documentos que podem ligar o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao esquema fraudulento para a compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. Uma lista de pagamento encontrada pelos policiais continha o nome Arthur, que pode ser do deputado. Os pagamentos listados no documento divulgado pela revista Piauí se referem a despesas pessoais, como almoço, hospedagem e fisioterapia de um beneficiário chamado Arthur. São 11 pagamentos em maio e abril que totalizam R$ 265 mil. Segundo a reportagem, o documento foi apreendido na casa de um assessor do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em cumprimento de busca e apreensão na Operação Hefesto, que investiga desvio e superfaturamento de recursos na compra de kits de robótica para escolas municipais de cidades alagoanas, estado de Arthur Lira. Além do livro caixa com detalhamento de pagamentos na ordem de R$ 490 mil, a Polícia Federal também encontrou documentos relacionados à compra desses kits de robótica e também R$ 150 mil em espécie. No começo do mês, quando a operação foi deflagrada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que cada um é responsável pelo próprio CPF. Agora, em nota, a assessoria de Arthur Lira informou que toda a movimentação financeira e pagamentos de despesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele ou pela assessoria, tem origem nos ganhos de Arthur Lira como pecuarista e também da remuneração como deputado federal. O presidente Lula e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, lançam hoje o Plano Safra 2023-2024. Segundo divulgações preliminares, esta vai ser a versão mais robusta da linha de crédito. O Plano Safra 2023-24 deve ser o maior da história do país.
Se o valor estimado for oficializado, são esperados um total de 410 bilhões de reais. A versão anterior, 2022-23, direcionou em todas as linhas 340 bilhões de reais ao setor. Apesar do montante, especialistas alertam que os juros altos podem comprometer a eficiência do orçamento. Ao liberar o crédito, o governo cobre a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro, que atualmente está em 13,75% ao ano, e a taxa efetivamente paga pelo produtor. E ao oferecer uma taxa de juros para o agronegócio mais barata que a taxa Selic, gasta mais do recurso público que deveria ser direcionado a outras áreas. Especialistas destacam que as taxas de juros altas afetam a economia como um todo e todas as etapas da atividade agrícola. O financiamento vai ajudar desde os processos da produção à exportação final. E o presidente Lula também anunciou um plano para estimular os negócios com a Argentina. O anúncio foi feito durante a visita do presidente argentino Alberto Fernandes ao Brasil nesta segunda-feira. O presidente argentino Alberto Fernandes foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Após uma reunião bilateral, Fernandes recebeu de Lula a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, comenda que o presidente do Brasil pode conceder a autoridades estrangeiras. Esta é a quinta vez que Lula e Alberto Fernandes se encontram desde o começo do ano. A primeira viagem internacional do presidente brasileiro foi justamente para a Argentina, o que mostra a proximidade entre os dois presidentes. Nesta segunda-feira, Lula condecorou Fernandes e a primeira-dama argentina em celebração pelos 200 anos da relação entre Brasil e Argentina e defendeu a ampliação da parceria estratégica entre os dois países através de um pacote de desenvolvimento com cerca de 100 ações. Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES, a exportação de produtos para a construção do gasoduto Nestor Kirchner. Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países, porque esses oferecem crédito e nós não. Todo mundo tem a ganhar. As empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos. O intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina ultrapassa 25 bilhões de dólares. Segundo o Itamaraty, a parceria bilateral é marcada pelo elevado percentual de produtos de alto valor agregado e, somadas, as capacidades dos dois países representam cerca de 2/3 do território, da população e do PIB da América do Sul. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Agora uma notícia ruim para o consumidor. Os remédios ficaram mais caros em maio. É o que aponta um levantamento feito por uma empresa especializada no mercado de medicamentos. E segundo a pesquisa, esse aumento foi de 6,6%. O levantamento foi feito na região metropolitana de São Paulo. A pesquisa foi feita pela Precifica, que é uma empresa especializada em estratégias de precificação. O índice de preços de medicamentos no e-commerce subiu 6,6% em maio em relação a abril. O estudo tomou como base os remédios mais procurados, pertencentes a 9 grupos diferentes. Foram verificados os valores em 6 grandes redes farmacêuticas que vendem os medicamentos no e-commerce. O principal destaque de alta ficou com os antigripais, que registraram um aumento de 21,76% na variação de maio. No mês anterior, os mesmos medicamentos haviam tido queda de 14,36%. Em seguida, vieram os antialérgicos, com avanço de 13,18%, e em terceiro, os anticoncepcionais, com 7,31%. O único grupo que apresentou queda no período foi o de antiparasitas, com um recuo de 34,04%. Segundo os responsáveis pela pesquisa, alguns fatores explicam o aumento nos preços dos medicamentos.
Os principais são o reajuste de preços feitos no final de março, a mudança no clima, a maior incidência de chuvas e o repasse de preços das fábricas. E agora um alerta. O Brasil registrou 2.800 tentativas de fraude eletrônica por minuto no primeiro trimestre de 2023. A conclusão é de uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital. O levantamento mostra que de janeiro a março de 2023, quase 2% de todas as transações digitais no sistema financeiro do país tiveram intenções criminosas. Ao todo, foram 365 milhões de tentativas de golpes só nos canais financeiros digitais nesse período. Para chegar a essa conclusão, a empresa de prevenção de fraudes e segurança digital CAF analisou os indícios de tentativas de golpes em operações financeiras, transporte, delivery e comércio eletrônico. O levantamento revelou que o maior volume de fraudes ocorreu entre as 10 da manhã e 18 horas, o que, segundo a empresa, sugere que os fraudadores têm um comportamento semelhante ao do usuário comum, justamente porque buscam passar despercebidos. A pesquisa da CAF ainda revela que no primeiro trimestre houve aumento de tentativas de driblar sistemas de reconhecimento biométrico e facial, além dos golpes do Pix, que muitas vezes acontecem quando as pessoas recebem propostas por WhatsApp de enviar aí uma certa quantia em dinheiro via Pix e receber o dobro do valor de volta. Mas é claro que isso não acontece. Infelizmente, a gente sabe que muita gente cai nessa em outras modalidades do golpe do Pix. Por isso, nós estamos aqui trazendo esse alerta para que as pessoas fiquem atentas para não caírem nesses tipos de golpes. E atenção, estudantes, as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2023, começam hoje. O prazo para inscrição é curto. Os estudantes só têm até o dia 30 de junho para garantir sua bolsa de estudos. O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições particulares de ensino superior e ajuda quem não tem condições de pagar por uma faculdade e não conseguiu garantir vaga em uma universidade pública. Quer fazer o curso superior e pagar depois pelas mensalidades. E para se inscrever, o candidato deve ter feito o Enem de 2021 ou 2022, com média mínima de 450 pontos e nota maior do que 0 na redação. O direito a bolsas integrais tem como prioridade o estudante com renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Existem vagas destinadas a pessoas com deficiência e também para professores da rede pública. Então, atenção ao cronograma. As inscrições vão do dia 27 de junho ao dia 30 de junho. A primeira lista de chamada será divulgada no dia 4 de julho e o estudante tem até o dia 14 de julho para comprovar as informações e apresentar a documentação necessária. Dia 24 de julho sai a segunda lista de chamada e o estudante tem do dia 27 de julho a 3 de agosto para apresentar os documentos. Para se inscrever na lista de espera, o prazo vai do dia 14 ao dia 15 de agosto. E veja a seguir, Vladimir Putin diz que Ucrânia e países do Ocidente queriam derramamento de sangue na rebelião do Grupo Wagner. E você vai ver também, aumenta o número de mortes por pressão alta no Brasil. E nós vamos mostrar como se prevenir. Então, não saia daí que nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. Olha só, 2 advogados estão sendo julgados no Panamá por crimes ligados à Operação Lava Jato. O Ministério Público acusa a firma Mossack Fonseca de ser uma organização criminosa dedicada a ocultar ativos vinculados à Operação Lava Jato.
Esse escândalo revelou pagamentos de propinas de empreiteiras brasileiras, entre elas a Odebrecht, a autoridades de vários países da América Latina para obter contratos de obras públicas entre 2005 e 2014. A Odebrecht agora se chama Novonor. Temos 32 pessoas acusadas de crime contra a ordem econômica na modalidade de lavagem de dinheiro, disse a promotora contra o crime organizado Isis Soto. A lei panamenha prevê de 5 a 12 anos de prisão, com a possibilidade de aumentar a pena em mais 6 anos pelo crime de lavagem de dinheiro. Vamos falar agora do conflito no leste europeu. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o desejo da Ucrânia e dos países do Ocidente era que a rebelião do grupo mercenário Wagner terminasse em um grande derramamento de sangue, mas que conseguiu evitar o conflito. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que durante a rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner, deu ordem para evitar um derramamento de sangue, que, segundo ele, era o objetivo da Ucrânia e do Ocidente. Desde o início dos acontecimentos, por ordem direta minha, foram tomadas providências para evitar um grande derramamento de sangue. Isso levou tempo, inclusive para dar aos que erraram a chance de pensar novamente, de entender que suas ações foram fortemente rejeitadas pela sociedade e a que consequências trágicas e destrutivas leva para a Rússia, para nosso Estado, a aventura em que foram arrastados. Putin acrescentou que os combatentes do grupo Wagner devem se juntar ao exército ou partir para Belarus. Segundo a televisão russa, Putin agradeceu aos seus responsáveis de segurança pelo trabalho durante a rebelião. O presidente russo se pronunciou 2 dias depois da rebelião armada do grupo Wagner, liderada por Yevgeny Prigozhin. A rebelião terminou após um acordo, em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens em troca do fim do levante. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rebateu as acusações do presidente russo Vladimir Putin e garantiu que o Ocidente não teve nada a ver com a rebelião do grupo Wagner. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que o Ocidente não teve nada a ver com a rebelião do grupo Wagner na Rússia, iniciada e abortada no fim de semana. Deixe-me enfatizar, não demos ao presidente Vladimir Putin nenhuma desculpa para culpar o Ocidente ou a OTAN. Deixamos claro que não estávamos envolvidos. Não temos nada a ver com isso. Isso foi parte de uma luta dentro do sistema russo. Durante 24 horas, as forças de Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar Wagner, tomaram várias instalações militares na cidade estratégica de Rostov, no sudoeste da Rússia, e percorreram 600 quilômetros em direção a Moscou. A rebelião terminou após um acordo, em virtude do qual Prigozhin obteve garantias de imunidade para si e para seus homens, em troca do fim do levante. E a Polícia Militar de Honduras realiza uma ação para pacificar os presídios do país. As operações começaram com a apreensão de armas de fogo nas cadeias. As operações foram realizadas depois do assassinato de 46 detentas na semana passada. O comandante da Polícia Militar de Ordem Pública, Coronel Fernando Munhoz, apresentou à imprensa um fuzil e 5 revólveres com munição, 2 granadas de fragmentação e celulares, na primeira apreensão na Penitenciária Nacional Masculina em Tâmara, a 25 quilômetros da capital. A operação foi ordenada pela presidente Xiomara Castro. Ela determinou que a Polícia Militar assumisse os 21 centros prisionais do país a partir de 1º de julho, mas o coronel Munhoz disse ter antecipado de surpresa as operações. As armas não entram voando nas cadeias e só há uma maneira de entrar, afirmou o coronel, referindo-se ao fato de que membros de gangues subornaram guardas para entrar com as armas. Além disso, membros da Polícia Militar de Ordem Pública e da Polícia Nacional foram enviados para a cidade de Choloma, a 180 quilômetros da capital, onde um tiroteio em um salão de sinuca deixou 13 mortos no sábado. E a hipertensão arterial, ou pressão alta, como é conhecida popularmente, é um problema cada vez mais comum entre os brasileiros. O número de casos e até de mortes tem crescido nos últimos anos. Tanto que a doença já é considerada um caso grave de saúde pública. E nós vamos mostrar agora uma forma de se prevenir. Confira. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil vivem com hipertensão arterial. Entre 2011 e 2021, houve recorde na taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes.
passando de 11,8 óbitos para 18,7, números que fazem a doença ser considerada como um caso grave de saúde pública. A genética é o principal fator de risco para a pressão alta e representa de 30% a 50% dos casos. Mas, diferentemente de outras doenças, a pressão alta não é herdada. Geralmente é um conjunto de genes que podem estar alterados e que interagem com fatores externos, como a alimentação. Ou seja, quem tem uma predisposição genética para a hipertensão precisa ter maior atenção ao estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico e controle do estresse. O excesso de sal é o segundo fator que pode determinar que uma pessoa fique hipertensa. A pressão arterial de quem consome muito sal foi até 6 vezes maior da de pessoas que ingeriram as quantidades recomendadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas diárias de sal, que equivalem a 2 gramas de sódio. O brasileiro consome em média 9,3, o que faz com que a má alimentação atrelada ao sedentarismo seja o terceiro principal risco para a hipertensão. O sódio é um componente que aparece com força em uma classe específica de alimentos, os ultraprocessados, ou seja, o consumo excessivo de produtos que tenham sofrido muitas modificações é um fator que merece também uma maior atenção. Já o cenário socioeconômico é considerado o quarto fator de risco da pressão alta. As taxas da doença diminuíram nos países ricos e aumentaram em muitos países de baixa ou média renda entre 1990 e 2019, de acordo com um estudo da OMS e da Imperial College London, publicado em 2021. O que pode-se concluir que, por conta da falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento corretos, mesmo que a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar e com remédios considerados de custo baixo. Em quinto e último lugar dos maiores fatores de risco para a hipertensão está a idade. Quanto maior ela for, maiores são as chances de se ter pressão alta. Cerca de 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm hipertensão no Brasil. O não diagnóstico e tratamento pode levar a complicações como infarto e acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, a óbito. É importante diagnosticar precocemente. Medir a pressão uma vez por ano com um profissional de saúde, conhecer a sua pressão e adotar hábitos saudáveis, assim como reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física regular, controlar o peso e também o manejo do estresse, buscando momentos de respiro e equilíbrio. Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!